Bem, meus caros, olha, a gente vai para o capítulo 5º, hoje a gente vai da página 64 até a página 75, da 64 até a 75. Lembrando que essa página 75, tanto a página 74 quanto a 75, na verdade, a gente não vai usá-las, porque elas são só algumas observações, pode ter algum texto interessante, mas eu geralmente não uso essas páginas, que aí eu escolho outro material para a gente poder trabalhar. E hoje a gente vai começar a parte de prosa do romantismo. Do que é que trata, efetivamente? Como é dividida essa parte da prosa? A gente tem o seguinte, quando a gente estava estudando a poesia, vocês devem lembrar-se, a gente viu que a poesia era dividida em 3 gerações. A primeira geração chamava-se indianista ou nacionalista. A segunda geração chamava-se ultrarromântica, ou geração do mal do século, ou byroniana. Eram todos nomes para aquela geração, que era a geração do povo que, apesar de romântico, só conservava de romântico mesmo as coisas mais do subjetivismo, basicamente. Era a geração da galera da depressão mesmo, que mergulhava fundo no sofrimento, na dor, na angústia, e em que parece que tudo o que acontece é dirigido a ele, e que ele é o centro do mundo, e que, portanto, suas alegrias e seus sofrimentos são alegrias e sofrimentos do mundo inteiro. Bem, essa era a segunda geração. A terceira geração é uma geração de passagem, é uma geração que está a caminho do novo movimento, que é o movimento do realismo. Notem bem, apesar de a gente estudar as duas formas, poesia e prosa separadamente, não significa dizer que elas acontecem separadamente. Elas acontecem ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo em que estão publicando as poesias, também os autores estão publicando os livros de prosa, né? Então, a gente divide porque não há como a gente abarcar no mesmo momento os dois. Porque existem particularidades, existem características que são específicas da poesia e outras características que são específicas da prosa. Por isso é meio complicado a gente tentar misturar. Vamos a um exemplo simples. Enquanto as 3 gerações eram indianista, ultrarromântica e condoreira, os 3 grupos da prosa dividem-se em urbano, regionalista e indianista. Por exemplo, um cara da segunda geração, um ultrarromântico, ele tanto pode escrever um livro que seja enquadrado como sendo regionalista, como pode escrever um livro que seja enquadrado como urbano. A gente vai ver a diferença entre os 3 tipos, por aí vocês vão entender por que aconteceria isso. Então, essas categorizações que existem lá na poesia, bem definidas, bem delimitadas, não vão acontecer na prosa. Primeira coisa, o que é que... Quando a gente olha, aí vocês podem ver lá no livro de vocês, na página 65, existe um quadrinho lilás. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês. Porque esse romance é um romance de costume.
Na verdade, vamos dizer que a prosa é um romance de costume. Eu queria que vocês prestassem atenção nessa parte aqui, do tome nota. Quando ele diz, vejam, o romance urbano ou de costumes tem como característica a preocupação em ilustrar as paixões, os interesses e o comportamento de uma classe social específica em uma determinada época. A estrutura típica desse romance apresenta um herói e uma heroína que se apaixonam um pelo outro e precisam superar obstáculos para viverem felizes para sempre. Bom, vamos dizer, essa é a estrutura. Acontece, porém, que uma série de aquelas coisas que eu já falei para vocês quando a gente estava estudando o romance, a poesia, por exemplo, qual delas a gente deve tomar em consideração? Algumas delas ou todas elas. Mas eu vou elencar aqui algumas para rememorar. Por exemplo, a imprensa no Brasil, a partir de, se eu não me engano, 1830, 1820, alguma coisa. Não, bem antes disso, na verdade, Dom João VI já tinha liberado a imprensa aqui no Brasil, que ela antes era clandestina. O que existiam eram umas tipografias que funcionavam numas casas e que não dava para fazer um livro, um jornal, mas panfletos. E aí, Dom João, quando chega aqui em 1808, algum tempo depois, 1809, 1810, já libera a imprensa, e essa liberação da imprensa foi muito importante para algumas coisas. A quantidade de pessoas alfabetizadas, inclusive entre os escravos, era muito alta. Se eu não me engano, no livro de vocês, existem alguns dados sobre isso. Eu não estou encontrando, mas eu não vou procurar, não. Mas dizia-se o seguinte, que basicamente, por exemplo, a capital, Rio de Janeiro, era constituída majoritariamente de negros e brancos. E dizia que entre os negros havia uma porcentagem de alfabetização, alguma coisa perto de 10%, ao passo que entre os negros isso era em torno de 8%, se não me engano, de alfabetizados. Muito para a época. Se vocês considerarem só os números assim em proporções, a gente diz que havia mais brancos do que negros alfabetizados. Acontece, porém, que havia muito mais negros na sociedade do que brancos, o que faz, em números absolutos, que houvesse, em quantidade, muito mais negros que brancos alfabetizados. Como é que pode ser isso? Eu disse que era alguma coisa perto de 10% de brancos. Vamos imaginar que existissem 50 brancos. 10%, 50 dá 5. E que houvesse 8% de negros e que fossem 100 negros. Então, você tinha 5 brancos alfabetizados e 8 negros alfabetizados. Em números absolutos, havia mais negros alfabetizados do que brancos. É como outro dia desse eu estava ouvindo uma reportagem, aí dizem, casos dessa doença aí, que está assolando o mundo, em Rondônia, ou foi Roraima, cresceu 600%. Você diz, puxa vida, 600% é muita coisa. Aí quando você vai ver como foi, teve um caso, aí aumentou para 5, para 6. Só que falar em números absolutos não dá medo. Então, dizer que tinha um único caso e, no arco de alguns meses, a quantidade de pessoas infectadas passou para 6, não dá manchete, não bota medo, porque o que a grande mídia quer, na verdade, é botar medo nas pessoas. E dizer isso, então, é muito mais bonito falar
para os interesses nojentos dele. É muito mais bonito falar em números em número de proporção do que em números absolutos. Então, dizer que cresceu 600%, a galera fica logo, diz, pronto, o mundo vai se acabar. Mas só passou de 1 para... aumentaram 5. Saiu de 1 para 6. Só que, percentualmente, em porcentagem, né, proporcionalmente, foi isso mesmo. Só que aí eles fazem as escolhas seletivas para dizer, quando convém, usa o número absoluto, quando convém, usa o número proporcional. Então, muitas vezes isso que acontece. Eu não me lembro exatamente onde foi que eu vi esses dados sobre a quantidade de alfabetizados. Eu depois vou dar uma olhada de novo no livro, mas eu acho que isso eu vi no livro mesmo. Só não me lembro exatamente onde foi. Mas, de qualquer forma, vamos adiante. Então, meus caros, eu vou parar de compartilhar essa tela, porque daqui a pouco eu vou precisar entrar nos textos, e aí não tem muito sentido. Bem, como o número de alfabetizados estava crescendo, no Brasil, era importante que, para os donos de jornais, que tivessem um público leitor maior. Eu já falei outra vez, quando a gente começou o romantismo, que os donos de jornais começaram a pensar também em abarcar o público feminino. E começou a publicar nos jornais romances. No primeiro momento, foram romances, especialmente estrangeiros, vindo da França, que eram traduzidos e eram publicados à maneira de folhetim. Como são essa história dos folhetins? Vocês vão ouvir muito falar disso, especialmente no romantismo e no primeiro realismo, dessa história dos folhetins. O que são os folhetins? O camarada escrevia um capítulo, por exemplo, e publicava no jornal. Eu só não sei precisar a vocês se era publicado um capítulo por dia, ou se era um capítulo por mês, ou por semana, aliás, um capítulo por dia ou um capítulo por semana. Isso eu não sei precisar para vocês. Mas, de qualquer forma, o autor publicava, periodicamente, um capítulo do livro que ele estava escrevendo. Por conta da agilidade que se davam isso, em muitas obras, especialmente o romantismo brasileiro, a gente vai encontrar textos que não se encontram. Os textos não se encontram. Porque o autor, na pressa, não tem tempo de revisar, e aí ele escreve e esquece de algum detalhe que botou num capítulo anterior, e quando chega no capítulo mais para frente, ele esqueceu daquele detalhe, porque ele não teve tempo de revisar o livro. E aí o livro dá algumas informações desencontradas. Isso, por exemplo, é um defeito que não tem Machado de Assis. Machado de Assis, ele fica entre duas fases. Ele tem a fase romântica dele e tem a fase realista. Mas, mesmo os romances de folhetim que foram publicados por Machado de Assis, e foram muitos, foram publicados com muito cuidado, porque Machado de Assis, quando se propunha a publicar alguma coisa, e ele trabalhava na imprensa nacional, ele já tinha escrito o romance inteiro, ele já tinha tido tempo de revisá-lo, e à medida que ia publicando um capítulo após o outro, ele já estava pensando no outro livro. Ele já estava escrevendo outro livro para poder ter tempo de publicar. Coisa que não faziam os demais. Apesar de grandes, muitas vezes, o Machado, como trabalhava, ele além de publicar os romances, também, como a gente viu na semana passada, ele tinha uma coluna chamada, dependia do jornal, era a semana, a crônica, bom, ele tinha uma coluna semanal de crônicas. E nessas crônicas ele abordava diversas coisas que estavam acontecendo na capital, no Rio de Janeiro e no mundo. Então, nesse primeiro momento, o romance é de costume. O que significa ser um romance de costume? Significa que se faz uma crítica à sociedade da época. Interessante, quando a gente pensa em crítica, a gente pensa logo em alguma coisa desfavorável, alguma coisa ruim. Não, uma crítica ela não é boa nem ruim. O que é uma crítica, efetivamente? É você dizer sobre alguma coisa aquilo que ela é. Que ela seja boa ou que ela seja ruim, não faz parte da crítica. A crítica só descreve uma situação. Então, por exemplo, quando Machado de Assis
na semana passada, a gente viu sobre aquele poeta que agora o nome da criatura me fugiu. Ô, professor. De quê? No caso, uma crítica não seria também, tipo, a minha opinião a respeito do assunto? Que não interessa se é boa ou ruim. Então, a gente viu na aula passada que ele falou do livro daquele poeta, que agora eu me esqueci o nome da criatura, e elogiou. Aquilo é uma crítica. Só que a gente costuma entender crítica quando alguém fala mal de alguma coisa. Diz, ele está criticando fulano. Crítica em literatura e em filosofia não é dizer bom ou dizer ruim. É dizer aquilo que, como se apresenta ou se encaixa, se enquadra dentro de alguns determinados parâmetros. Então, quando a gente vai julgar uma obra de literatura, a gente tem alguns parâmetros sobre os quais a gente vai construir a nossa narrativa. Essa narrativa, encaixando, por exemplo, já quando ele fala de Eça de Queiroz, não de Eça de Queiroz, mas da obra de Eça de Queiroz, no realismo, especialmente o Primo Basílio, as críticas que ele faz são muito duras, porque ele percebe os defeitos que há na escola realista. E por conta desse defeito, ele vai criticar a obra literária, não a pessoa. A crítica, portanto, que ele faz é uma crítica dura, mas quando ele encontra coisas boas, aspectos positivos, ele vai fazer uma crítica positiva. Então, a crítica, guardem isso, nem é boa, nem é ruim, vai depender da situação. Então, nesse momento, dessa crítica, desse costume, ela descreve a realidade. A realidade, se for o poema urbano, por exemplo. Vamos logo entender o que são os três tipos de poema. Os romances urbanos, regionalistas e indianistas. O que são cada um desses daí? Bem, o romance urbano tem como centro o Rio de Janeiro, a capital do Rio de Janeiro, a corte. O romance regionalista espelha a realidade das outras regiões do Brasil. Mesmo que seja uma capital, mesmo que seja o centro da província, mas não é a corte. Então, o romance regionalista vai acontecer em qualquer lugar do Brasil que não seja a corte, a cidade do Rio de Janeiro. E o romance indianista descreve os costumes, as tradições do índio brasileiro, o seu contato com o colonizador. Claro, entendam aqui que o índio ali apresentado, como eu já disse outras tantas vezes, é um índio idealizado. Não é o índio que existe nas matas, não é o índio da realidade, é o índio que existe na cabeça do autor. A gente precisa entender que literatura não é para descrever a realidade. Ocasionalmente isso vai acontecer. Por exemplo, a gente conhece muitas coisas dos costumes que aconteciam no Brasil através dos livros de literatura. Agora, a gente pode confiar 100% de que as coisas eram exatamente daquele jeito? Não, porque não é o compromisso da literatura ser uma descrição fiel da realidade. Lembrem-se que a literatura ocupa-se com as coisas que são possíveis, não com as coisas que são reais. A realidade vai acontecer por causa de um aspecto, da mimese, de que eu falei, acho que na aula passada, que a mimese é a verossimilhança, é fazer a coisa parecer verdadeira. E aí, para isso, você acrescenta um ano, acrescenta o nome de alguma pessoa, o nome, no caso, por exemplo, dos românticos, vão botar o nome de Dom Pedro II, de algum ministro, coisas desse tipo, algum evento que de fato acontecia, uma procissão, uma festa religiosa que acontecia, para dar a ideia de verossimilhança, de que aquela coisa condiz com a realidade. Mas não é o objetivo da literatura descrever absolutamente a realidade. Quando o autor romântico descreve algumas coisas, ele faz isso para apresentar alguma crítica a respeito daquilo. Essa crítica, como eu disse, pode ser positiva ou pode ser negativa. Então, por exemplo, você pega A Senhora, é um romance urbano de José de Alencar. A Senhora é um romance que está criticando uma coisa muito grande dentro da sociedade, que era o fato de as mulheres não ter voz nem vez. E aí, o que é que faz José de Alencar?
cria um mundo possível em que a mulher, ela escolhe o marido, ela compra o dote dele e ela vai, por vingança, vai ser, digamos, tomar as rédeas do casamento. O que é que ele está criticando? Ele está criticando aquela sociedade em que os casamentos se davam por interesse, que não existia nenhum tipo de afeto, as pessoas, os pais, muitas vezes acordavam o casamento dos filhos, ainda quando estes eram crianças. Então, já tinham dado a palavra, meu filho e sua filha vão se casar, e pronto. E eles iam casar-se, independente de eles quererem ou não isso. Então, é isso que, por exemplo, José de Alencar está criticando em Senhora. E é um romance urbano. Então, a gente vai ver muito dessas coisas. A segunda, eu já falei, né, que eram as leituras dos romances, especialmente romances estrangeiros. Aí, os autores nacionais, com aquela ideia de criar uma mentalidade nacional nas pessoas, começam a preocuparem-se em trazer os costumes do Brasil, para que os brasileiros conheçam os brasileiros, para que o Brasil seja conhecido pelos brasileiros. Se hoje as viagens ainda são coisas difíceis, nem todo mundo... Quantas pessoas há que saíram do estado? Quantas pessoas há aqui em Maceió que saíram de Maceió alguma vez na vida para ir para a cidade vizinha, Marechal ou Paripueira? Existem pouquíssimas pessoas. Claro, existe um grupo abastado que viaja até para fora do país, mas se hoje a gente repara que isso ainda há alguma dificuldade, avalie isso no século XIX, em que os meios de transporte eram extremamente precários, em que as vias férreas estavam começando a se estabelecer com um cara chamado Visconde de Mauá, um dos maiores empreendedores do Brasil. Se esse cara, Visconde de Mauá, vivesse na Inglaterra, ele seria um dos nomes mais celebrados do mundo, maior do que um Thomas Edison. Mas era aqui do Brasil, o Estado brasileiro sempre tem um problema com quem quer empreender, e desde o tempo de Dom Pedro II, puniam aqueles que tinham sucesso. Ainda hoje é assim, o Brasil é um país em que o sucesso é sempre punido, e o Estado é sempre o responsável, porque o sucesso implica demonstrar o fracasso do Estado. Ainda tinha um grupo de romance chamado romances históricos. Mas aí, esses romances históricos, eles misturam-se nos outros três grupos. Então, a gente, vamos dizer, de maneira grosseira, a gente vai ter três grupos, os urbanos, regionalistas e os indianistas. Esses aqui, a gente vai dividi-los em históricos ou de ficção. Depois a gente vai ver algum desses aí. No livro, vocês vão ver sobre o projeto literário. O contexto de circulação eram os jornais. O contexto de produção é que os caras do romantismo, os autores, queriam viver de sua arte, não mais como os outros, das outras eras, dos movimentos passados, que tinham uma outra profissão e escreviam como hobby. Por isso, as publicações, as tiragens dos livros eram muito poucas, porque era para um grupinho de amigos, era para ler numa roda de conversa. Não era para ganhar dinheiro com a leitura, porque eles eram advogados, eram profissionais liberais, eram donos de minas, eram fazendeiros, que escreviam por hobby, por distração. Essa galera do romantismo quer profissionalizar-se, quer ser profissional das letras. E aí eles não estavam preocupados em ter nenhum outro tipo de profissão, queriam ser simplesmente escritores. E para isso eles vendiam a obra para os jornais. O Brasil era ainda uma sociedade em formação, né? Estava em busca, porque lembre-se, 1822 é quando o Brasil fica independente de Portugal, 1824 é a proclamação, como dizem, a outorgação da primeira Constituição brasileira, e durou até 1891. Então,
esse momento, o brasileiro tinha que sentir o que era ser brasileiro, porque até então o brasileiro achava que era português. Porque o Brasil não era Brasil, não era independente, ele era parte de Portugal. Só que não estava ligado territorialmente, porque tinha um oceano no meio, mas o Brasil era Portugal. O cidadão brasileiro era efetivamente cidadão português. E porque não existia o conceito de cidadania brasileira. Eram portugueses nascidos no Brasil. Com a Constituição de 1824, vem estabelecer-se o que é o ser brasileiro, mas não dizia o que era ser brasileiro. E é isso que os autores românticos vão tentar fazer, colocar na cabeça do brasileiro o que é ser brasileiro. Não vou me deter mais sobre isso, porque já falamos sobre isso muito quando a gente fez a introdução sobre o romantismo. O último ponto, antes de a gente entrar nas obras, é sobre a linguagem utilizada. Os autores, diferentemente daquilo que acontecia no realismo, no arcadismo ou no neoclassicismo, que é o mesmo nome para eles perceberam que as pessoas já não tinham mais aquela educação clássica, já não sabiam mais da genealogia dos deuses gregos e romanos, já não entendiam determinadas relações. E aí eles começam a simplificar, não fazer mais referência às obras clássicas, pelo menos não diretamente, como vai acontecer no classicismo, lá no século XVI, especificamente, que é quando tem o grande boom disso tudo, o auge. E no século XVIII, com o arcadismo, que retoma, por isso é chamado de neoclassicismo, porque ele retoma os valores do classicismo lá do século XVI e repropõe a leitura das obras clássicas e da religião clássica, né, do paganismo. O autor romântico queria chegar às pessoas. Qual era a religião das pessoas? As pessoas eram cristãs. Aqui no Brasil, majoritariamente cristãos de confissão católica. E aí, a religiosidade que essas pessoas tinham era a religiosidade, aquela religiosidade que eles ouviam na missa, que eles ouviam na catequese. E era justamente a partir desse contexto, dessa religiosidade, que eles vão partir, não mais da religiosidade clássica ou pagã, como faziam, por exemplo, os neoclássicos. E aí vão utilizar uma linguagem mais simples, uma linguagem que as pessoas pudessem entender, ainda que a gente hoje, por exemplo, pegue um livro, A Moreninha, e você vai encontrar lá uma série de palavras que você não conhece. Aí você vai dizer, mas esse professor está louco, porque ele está dizendo que usava uma linguagem simples. Sim, mas era simples lá para aquela época. Note que a gente está no século XXI. Eles estavam no século XIX, início do século XIX. É normal que a linguagem mude. Daqui a 100 anos, essa linguagem que a gente fala, as pessoas daqui a 100 anos muitas vezes não vão entender os textos que a gente deixou escritos, vão precisar de consultar dicionário, porque a linguagem ela evolui. Agora eu vou compartilhar outra tela com vocês, de alguns autores. Lá no livro, a partir da página 68, vai ter algumas coisas sobre Joaquim Manuel de Macedo, José de Alencar, tem até algumas coisas sobre o que eu falei daí de Senhora, tem algumas coisas sobre Lucila, que é interessante dar uma olhada. Lembre-se que as atividades eu vou prepará-las de acordo com isso que está aqui, e dependendo dessas coisas, de Manuel Antônio de Almeida. Pronto. São esses 3 autores que são enfocados aqui no livro. Vamos aqui para a nossa tela.
Joaquim Manuel de Macedo, nasce em 1820 e morre em 1882, publicou A Moreninha, que é talvez uma das suas mais famosas obras, A Moreninha, O Moço Loiro e essas peças de teatro, O Cego, Colbert e A Torre em Concurso. Ele também publicou em 1869 um outro texto chamado A Luneta Mágica. Aqui, no seu romance mais famoso, que é A Moreninha, ele tem uma ação muito linear, quer dizer, monótona, e tem o valor de um documento da sociedade carioca da época, com seus saraus, hábitos e costumes. Por exemplo, se eu peguei isso daqui, que é do capítulo 16, chamado exatamente O Sarau. O que é o sarau? O sarau eram as festinhas em que dançava-se, cantava-se, recitava-se poesia, bebia-se, comia-se. Era isso que acontecia. E o mais é que nós estamos no sarau. Inúmeros batéis, que é um tipo de embarcação, inúmeros batéis conduziam da corte para a ilha de... O autor nunca diz onde é a ilha. Existe um filme chamado exatamente A Moreninha. Eu vou ver se deixo o link dele lá no Cigaá. Mas era interessante que vocês lessem primeiro o livro. O livro é fácil de ler, dá para ler em 3, 4 horas. É um livro fácil, a leitura dele é fácil. Que eles dizem que é a ilha de Paquetá, lá no Rio de Janeiro, mas o autor nunca diz. Sempre que tem a ilha, coloca essas reticências, para não identificar qual é a ilha. Inúmeros batéis conduziram da corte para a ilha de senhoras e senhores recomendáveis, quer dizer, distintos, recomendáveis por caráter e qualidades. Alegre, numerosa e escolhida sociedade enche a grande casa que brilha e mostra em toda a parte borbulhar o prazer e o bom gosto. Entre todas essas elegantes e agradáveis moças, que, com aturado empenho se esforçam por ver qual delas vence em graça, encantos e donaires, certo que sobrepuja atravessa a Moreninha, princesa daquela festa. Hábil menina é ela. Nunca seu amor próprio produziu com tanto estudo seu toucador. O toucador é o nome da mesinha onde ficavam as coisas de beleza, as pentes, os pós, os batons, esses negócios. Então, quando fala o seu toucador, quer dizer o seu enfeitar-se para alguma ocasião. E, contudo, dir-se-ia que o gênio da simplicidade a penteara e vestira. Enquanto as outras moças haviam esgotado a paciência de seus cabeleireiros, posto em tributo toda a habilidade das modistas. As modistas era o nome que se davam às costureiras. Da Rua do Ouvidor. Aqui, ó, vejam. Aqui o autor já teve o cuidado de indicar um lugar. Essas indicações de lugar que aparecem na obra é para dar-nos a impressão de realidade. Quer dizer que essa festa aconteceu de verdade? Não sabemos. Pode ter acontecido. Pode ter existido essa moreninha. A história dessa moreninha é que ela, em criança, apaixonou-se por um garotinho também. Esse garotinho e ela prometeram-se para sempre e fizeram um casamento lá entre eles, na beira da praia, e depois encontraram-se uma vez e nunca mais na vida. A história vai desenrolar-se em base a essa história inicial. Aí não vou contar mais, porque senão eu dou o spoiler do livro. E aí, quando ele fala aqui da Rua do Ouvidor, ele tá dando uma indicação. A Rua do Ouvidor é uma rua lá no Rio de Janeiro. Ele está dando pontos para que a pessoa diga, isso é verdade. É como, por exemplo, para uma galera, para quem lê isso no Rio de Janeiro, muitas das coisas vão fazer sentido. Eu fico imaginando, agora não, porque muitas das ruas devem ter trocado de nomes, mas eu fico imaginando uma criança de há 50, 60 anos, quando lia essas coisas, e as ruas ainda, em alguns momentos, as ruas, os bairros, tinham os mesmos nomes que tinham no tempo desses autores, e ficava lendo e imaginando aquelas coisas ali por onde ela passava. É como uma criança em Nova York andando
deve andar com a cabeça para fora do carro para tentar ver o Homem-Aranha passando de um prédio para outro, porque toda a ação do Homem-Aranha, ou pelo menos a maioria das ações dos filmes de Homem-Aranha, acontecem em Nova York. Então, uma criança que vê aquele filme e que passa por aquelas avenidas, certamente vê aqueles prédios, certamente vê aquelas coisas, e a verossimilhança faz a criança imaginar, porque a criança não tem aquela... A criança tem a suspensão da descrença quase sempre totalmente ativada. Diferente de nós que diz, é impossível uma pessoa ter sido picada por uma aranha e conseguir escalar paredes. Suspenda a descrença, porque senão o negócio não vai ter sentido. E uma criança passa por ali esperando, de um momento para o outro, ver saltar de um prédio para o outro o Homem-Aranha. Assim, provavelmente, uma criança, há uns 60 anos, também podia imaginar passar por ali e ver algum dessas personagens. Então, posto em tributo toda a habilidade das modistas da Rua do Ouvidor e coberto seus colos, essa parte aqui, o ombro e o pescoço, com as mais ricas e preciosas joias. Dona Carolina, que era a moreninha, Dona Carolina dividiu seus cabelos em 2 tranças, que deixou cair pelas costas. Não quis adornar o pescoço com seu adereço de brilhantes, nem com seu lindo colar de esmeraldas. Vestiu um finíssimo, mas simples vestido de garça, até que até pecava contra a moda reinante, por não ser sobejamente comprido e, vindo assim aparecer na sala, arrebatou todas as vistas e atenções. José de Alencar, por sua vez, era um crítico, esse era um crítico ferrenho dos costumes. Ele nasce em 1829 e morre em 1877. Ele era natural de Fortaleza, no Ceará, mas logo cedo mudou-se para o Rio de Janeiro, para a corte, que era o que acontecia com muita gente, né? Então, José de Alencar tem uma obra vastíssima. José de Alencar é um dos poucos autores que tem livros nas 3 categorias. Ele tanto tem obra indianista, quanto tem obra urbana, quanto tem obra regionalista. E aí a gente tem, por exemplo, 5 Minutos, A Viuvinha, Lucília, Diva e Senhoras, que são obras de caráter mais urbano. Quer dizer, essas se passam no Rio de Janeiro. O romance Senhora, esse daqui não, eu não vou ler esse daqui, porque esse aqui é de Iracema, eu não quero... Aqui, Lucília. Depois a gente vai utilizar esse mesmo, quando a gente for falar é porque esses 3 eu dividi não segundo essa divisão, mas por autores, né? E aí alguns vai ter uma misturada. Então, falei de Senhora muito rapidamente. Por exemplo, lá no livro, na página 70, tem uma coisa interessante. Ele diz assim, olha, o nome de Senhora era Aurélia. Aí diz assim, Aurélia, capítulo 13. Aurélia, o que significa isso? Representamos uma comédia na qual ambos... os protagonistas da história, antes de a gente ir, os protagonistas da história são Aurélia Camargo e Seixas, se não me engano. Fernando Seixas é o nome da criatura. Apaixonados na juventude, acabaram se separando por problemas financeiros. Seixas aceita um dote para ficar noivo de uma moça mais rica chamada Adelaide Amaral. Quando Aurélia recebe uma herança do avô, ela resolve vingar-se da humilhação a que foi submetida por Seixas. Porque isso todo mundo sabia que eles dois iam casar-se, e num determinado momento, Fernando Seixas, resolve que não vai casar-se mais com ela porque ela era pobre. Então, ela, por vingança, decide se casar com ele, e, para tanto, ela o compra com um dote de 100 contos de réis. Deixa-me só ver aqui quanto
Quanto equivale um conto? Um conto, acho que é 1 milhão. É 1 milhão de réis. Então, era muito dinheiro que ela comprou, 100 milhões de réis. E aí era muito dinheiro. Aí é que... Como ela fez? Ela botou um procurador, né, uma pessoa, para fazer o contrato de casamento, para contactar um advogado, para que entrasse em contato com esses Seixas, mas ele nunca deveria saber quem era a pessoa, a não ser na hora do casamento. Mas ele, ganancioso, os 100 contos de réis, né, 100 milhões de réis, e aí a cabeça dele vai à loucura e ele deixa o casamento com a outra, né, com a Adelaide Amaral, e vai casar-se com Aurélia. E aí acontece esse diálogo no capítulo 13. Aurélia, o que significa isso? Diz ela: representamos uma comédia, na qual ambos desempenhamos o nosso papel, com perícia consumada. Podemos ter este orgulho, que os melhores atores não nos excederiam, mas é tempo de pôr termo a esta cruel mistificação com que nos estamos escarnecendo mutuamente, Senhor. Entremos na realidade, por mais triste que ela seja, e resigne-se cada um ao que é. Eu, uma mulher traída, o Senhor, um homem vendido. Vendido? Exclamou Seixas, ferido dentro da alma. Vendido, sim, não tem outro nome. Sou rica, muito rica, sou milionária, precisava de um marido, traste indispensável às mulheres honestas. O Senhor estava no mercado, comprei-o. Custou-me 100 contos de réis. Foi barato, não se fez valer. Eu daria o dobro, o triplo, e toda a minha riqueza por este momento. Alencar, usando Aurélia, faz uma dura crítica à sociedade da época. Professor. Oi? Desculpa atrapalhar aí, senhor. É porque daqui a pouco já vai ter aula de inglês. Ixi. Já tá em cima do Tá horário. bom, eu vou só terminar isso aqui e libero, certo? Tá certo. Ela, então, faz uma dura crítica à sociedade da época. Ela é independente, Aurélia é independente, capaz de cuidar de si própria e até mesmo de gerir uma fortuna. Não se vê obrigada a atender às exigências da sociedade da época, que espera que as moças arrumem um marido para assumir o perfil idealizado de moças honestas. A crítica, porém, não apaga a história de amor. Pelo contrário, faz com que o sentimento surja cada vez mais valorizado como força redentora de todas as faltas. É o amor que sente por Aurélia que desencadeará a transformação em Seixas. Como seria de esperar, o romance termina com a reconciliação dos amantes. Essa reconciliação só é possível porque Seixas é capaz de compreender que algo socialmente aceito, o casamento por conveniência, era moralmente condenável. Essa é a grande crítica que faz José de Alencar. Esses relacionamentos não podem dar-se por conveniência. Deixa-me fazer a chamada. Faça o seguinte. Deixa eu me pegar por aqui, que é mais rápido do que pelo outro lado. E eu perdi a hora. Deixem aqui, por favor, no chat o nome de vocês. Porque aí vocês vão deixando e vão saindo. E aí eu faço a chamada pelo chat.